Olá. Bom, então eu vou começar dizendo, assim, falando um pouco da ideia desse webinar, né, da importância desse webinar para nós e para quem está interessado em recursos humanos, gestão de pessoas e tecnologia. Então, nós somos do Programa de Gestão de Pessoas da FIA, né, que é o PROGEP, e esse programa é um programa de cursos, mas principalmente é um programa de estudos, né? Então, nós procuramos estudar tendências, estudar o que está acontecendo e prever o futuro de alguma forma, né? Embora seja difícil, nós temos pistas, né? Nós temos, inclusive, pesquisas que mostram tendências. E uma das tendências é a aplicação de tecnologia em tudo que a gente faz, né? Nós nem percebemos o quanto nós usamos a inteligência artificial, o quanto as novas tecnologias estão no nosso dia a dia. Em termos de empresa, o que a gente nota, né, é que, por exemplo, o marketing se apropriou muito rápido da inteligência artificial, das mídias, né, da forma de se conectar com as pessoas, mas nós temos outras áreas, como a área de gestão de pessoas, que são áreas que precisam aprender a usar melhor essas tecnologias, né? Então, pensando nisso, a gente tem uma parte que é mais conceitual, assim, que faz com que a gente pense em tecnologia e a nossa carreira, né? A gente faz com que a gente pense no futuro das empresas. Então, são discussões, né? E tem uma parte que é mais aplicada. E esse seminário aqui, Gamificação e Gestão de Pessoas, nos leva para essa visão um pouco mais aplicada, né? Então, quando nós falamos no projeto que é preciso que o profissional de gestão de pessoas seja receptivo às tecnologias, entenda o mundo de transformação digital, do que será que a gente está falando, né? Então, nós temos diversas necessidades de aprendizado. E a gamificação, ela tem entrado, por exemplo, no meio acadêmico, né? Quando a gente pensa em aulas, né? Em formas de trazer nossos alunos, mas nas empresas, ela tem uma série de aplicações, tem uma série de possibilidades de uso, né? E para entender essas possibilidades, a gente precisa entender também um pouquinho da lógica da gamificação. O que será que dá para fazer? O que será que é pertinente? Então, eu espero que vocês gostem desse webinar. Eu vou apresentar os palestrantes, né? Lembrando que eu sou a professora Elza, sou a professora Elza Veloso, eu faço a coordenação do programa de gestão de pessoas, que é o PROGEP, junto com o professor Joel e professor André, né? Na verdade, faço um suporte à coordenação, faço uma coordenação mais acadêmica, né? E a gente tem trabalhado muito nessa visão de tecnologia, e também na gestão dos nossos cursos, nas necessidades educacionais que nós temos, né? E o Fernando e a Cimeia, eles são professores também, né? Trabalham conosco há bastante tempo, e eles têm essa formação que eu estou dizendo para vocês, que é importante para o profissional de gestão de pessoas. Então, eu vou apresentar o Fernando e a Cimeia, e imediatamente eu vou passar a palavra para eles. A Cimeia, ela é mestre, né? Cimeia Azevedo Santos, é pesquisadora especializada em gamificação. Ela é doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em administração pela PUC de São Paulo, é profissional associada ao PSEG, MBA Exalc e ao MBA EAH USP.
em gestão de pessoas e de negócios. Professora na FIA, no Progep, na Sampou, né, que é uma escola de negócios, no Sebrae, desde 2019. Ela é graduada pela FATEC com MBA em Gestão Empresarial em Liderança. Tem extensão em Advanced Marketing pela University of La Verne, Califórnia. Tem experiência profissional na área de administração geral, administração de apoio ao jurídico, com ênfase em recursos humanos, marketing, automação, gamificação e pesquisa acadêmica. E o professor Fernando Matievich, ele é designer de games, é mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, é bacharel em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda também pela ESPM, é consultor, game designer e desenvolvedor de conteúdo para jogos e gamificações na empresa Go Gamers, planejando aplicações para treinamentos corporativos ou destinadas ao consumidor final. Também é professor da graduação e pós-graduação nos cursos de Marketing, Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Senac. Além disso, é editor-gerente dos seguintes periódicos: Revista de Carreiras e Pessoas, a RECAP, da PUC-SP, e Discussion Paper, da SPM. Fernando tem áreas de atuação em comunicação, comunicação e consumo, marketing, gamificação e design. Então, eu quero começar agradecendo, né, essas pessoas tão qualificadas e tão legais que estão aqui com a gente, né? Para mim é uma honra estar com vocês dois, né? Nós já trabalhamos em outras coisas juntos, mas estamos aqui em um time para tratar desse tema, que é gamificação. Então, eu vou passar a palavra à professora Cimeia e, na sequência, o professor Fernando. Cimeia, com você. Fica à vontade, tá? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou já ir compartilhando a minha apresentação. Em primeiro lugar, agradeço, né, o convite aí do projeto e da professora Elza. Boa noite para todos os colegas, os alunos, né, colegas de profissão. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que eu já pesquiso há algum tempo e que junta, né, algumas vertentes bem interessantes, que são exatamente a questão da gestão, as questões voltadas para a tecnologia. E para a gente começar, né, a gente vai explorar um pouquinho o campo conceitual aqui, né? Então, a gente começa exatamente com a definição, né, do que é a gamificação. O termo gamificação, ele surgiu, né, para explicar o uso de elementos, de mecanismos, né, de dinâmicas de jogos em contextos em que originalmente não eram jogos. Então, apesar da gente falar, né, de jogos já pela história da humanidade aí há muito tempo, o termo gamificação ele é tratado, né, dentro, né, de aplicação, de pesquisa e no contexto empresarial de uma maneira um pouco mais recente. Então, acho que o ponto de partida é a gente entender aí um pouco do que é esse conceito, né? E partindo desse conceito, a gente... A gente acaba falando um pouco também sobre o que são características de jogo, né? Se a gamificação ela faz uma associação ao que são jogos, né? Como que a gente define um jogo, então? No jogo, a gente vai perceber que os jogos eles têm o que em comum, né? Eles possuem uma participação voluntária, né? Ou seja, a gente entra por livre e espontânea vontade para participar, porque afinal ele geralmente está ali no contexto de entretenimento, né? Um jogo ele sempre vai possuir regras claras, ele sempre tem um limite de espaço e tempo. Então, a gente pode aqui ir imaginando, né, tanto jogos
jogos de atividade física, por exemplo, jogos de cartas e de tabuleiros, né? Eles sempre vão tendo esses elementos, né? Eles possuem regras, eles possuem um limite de espaço de tempo predefinido, ele sempre vai ter uma meta, né, a ser cumprida dentro desse contexto, e a gente sempre busca um resultado dentro, né, desse jogo ou um feedback, né? Então, aqui algumas características do que define o que é o jogo. Pensando nessas características, a gente pode pensar que a gamificação se utiliza delas também, né, dentro do contexto, né, dentro do contexto de aplicação. E por que importa, né, a gente está falando aqui de gamificação? Quando a gente pensa no contexto mundial, a gamificação ela aparece como uma das tendências proeminentes. Já há pelo menos uns 5 anos eu acompanho aquele relatório de tendências futuristas, e sempre o mundo dos jogos, né, o mundo dos games, ele tem aparecido, e assim, é sempre numa crescente, né? Num dos últimos relatórios divulgados pela Mercer, inclusive, o mundo dos jogos, né, ele tem crescido ali na parte de serviços de streamer, né? Ele só perde para os populares, né, de música, de vídeo. Então, o jogo, ele tem crescido nesse segmento, né? E, assim, apesar do mercado, de uma maneira geral, a gente trata o jogo, né, nesse contexto de entretenimento, a gente percebe que uma parcela boa né, uma parcela considerável desse contexto, ele já vem pensando aqui em negócios. Então, seja para uso, né, para marcas, né, como até a professora Elza comentou aqui rapidamente no início, seja no contexto de marketing mesmo, né, seja num contexto um pouco mais para treinamento. Então, a gente percebe, pensando em cenário macro, aí já muitas marcas se apropriando disso, participando de grandes eventos, incentivando algumas aproximações, já utilizando essa abordagem. E pensando aqui em contexto Brasil, a gente tem essa vertente também, a gente vê isso numa crescente, né? Alguns estudos, alguns relatórios produzidos aqui no Brasil mesmo, da indústria, né, da nossa indústria nacional de jogos eletrônicos, já mostra também uma crescente utilização de jogos para o contexto corporativo, né, como uma ferramenta de apoio aí para alguns temas, né, que estão em desenvolvimento dentro das organizações. A gente acaba destacando um pouco aqui a parte, né, de gestão de pessoas, que é para onde a gente está o nosso olhar hoje, mas a gente percebe que, assim, os contextos de marketing, os contextos de educação, eles já caminham bastante, né, para essa vertente. Um dos destaques até que a gente colocou aqui também foi até do próprio Sebrae, que, enfim, tem alguns programas que já está utilizando jogos para ajudar empreendedores também a desenvolver algumas habilidades, né? Então, a gente percebe que é um movimento que não é simplesmente um modismo, assim, ele realmente está se firmando como uma tendência, né? E acho que para a gente que estuda essa questão de gestão, de tecnologias, é interessante, né, ter isso mapeado. Falando, então, do porquê importa saber do assunto, por que a gente tem visto, né? Por que gamificar? Um dos elementos que aparecem em pesquisas de gamificação, assim, em grande destaque, eu diria, é a questão do engajamento, né? Mas por que engaja, né? Geralmente, o ambiente gamificado, ele oferece um rápido feedback, e isso faz com que exista links, né, entre a questão da aprendizagem, como o feedback acaba sendo rápido, eu consigo estabelecer ali uma aprendizagem num ambiente que é considerado, né, um ambiente seguro, porque afinal eu estou num ambiente que, se eu errar, eu posso fazer novamente. Então, eu vou gerando o próprio ambiente gamificado, ele vai me dando reconhecimento se eu estou
fazendo as escolhas corretas, né, as escolhas pelo direcionamento correto. Então, isso em conjunto vai trabalhando essa questão do engajamento, né? Tem essa questão do lúdico, né? Porque a gente faz isso de uma maneira mais leve, e conecta com alguns outros temas também. Então, eu posso utilizar a gamificação para alcançar alguns propósitos, né? A gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais na frente, mas é interessante ver como esses temas eles vão se conectando, né? Então, a gente acaba tratando esse tema, né, de gamificação para ajudar realmente esses pontos principais, né? E se a gente pensa que a gente está lidando com diferentes gerações, com modos de aprendizagem também diferentes, né? O interessante do jogo é que ele acaba trabalhando esses elementos também, né? De uma maneira em conjunto, né? Eu consigo aplicar ali a atividades variadas, eu consigo alcançar perfis diferentes também de pessoas, de personalidade, enfim, de preferências, né? E isso acaba sendo uma ferramenta mesmo que potencializa o nosso alcance, né? Então, acho que esses temas assim conectados convergem um pouco do porquê que a gente trata do tema gamificação. E pensando também, né, pensando aqui no porquê a gamificação, eu trouxe aqui alguns pontos também sobre os elementos, né, do que compõe uma gamificação. Isso, na sequência, o professor Fernando vai até explorar já um pouco melhor com alguns exemplos, tá? Mas eu só vou dar uma introduzida aqui agora para a gente já ir, enfim, amadurecendo, né, o conceito aqui e fazendo as conexões já. Então, pensando, né, a gente comentou sobre a questão da gamificação ser a gente utilizar elementos de jogos, né? E como que a gente organiza isso, né? Tem esse modelo, esse é um dos modelos, tá? Quando a gente começa a falar de gamificação e de como gamificar tarefas, a gente percebe que tem vários tipos de ferramentas já que ajuda a gente a refletir, a pensar, né? Em como a gente pode gamificar uma tarefa com efetividade, né? Mas aqui é um modelo para a gente pensar um pouquinho. Esse modelo, ele divide aí os elementos em dinâmicas, mecânicas e componentes, sendo que as dinâmicas, elas são os elementos que apoiam a interação do jogador, né, com a jornada do jogo. Então, ela vai abordar aí a questão de emoções, da narrativa, né, do relacionamento mesmo, né, do jogador com a jornada ali do jogo. As mecânicas são as ações que podem ser realizadas, né, direcionando e engajando o jogador. Então, o storytelling ali da atividade, os desafios, as recompensas que estão atreladas ali naquele caminho, o tipo de feedback, se é uma competição, se é uma cooperação, enfim, esses seriam aí ações que englobam as mecânicas, e os componentes, que são elementos específicos do que pode ser utilizado aí nessa interface, que são elementos, por exemplo, os pontos, o ranqueamento, os níveis que eu vou avançar, né, das conquistas, se eu vou trabalhar em equipe ou não, os avatares, né, que a gente pode utilizar, os badges, né, que são as medalhas ou as premiações, né? A gente usa esse termo, mas na verdade pode ser a premiação de uma maneira geral, né? As estrelinhas que a gente ganha ali ou efetivamente as recompensas que a gente pode ter a partir disso. Então, legal, a gente sabe aí um pouquinho já também sobre o que são esses elementos, né, que fazem parte da gamificação. E aí, pensando nisso, a gente começa a abordar um pouco mais a questão de quais são os possíveis usos, né? Aqui eu até coloquei a parte da educação, eu acho que mais para a gente lembrar mesmo, porque um dos primeiros lugares que a gente começou a falar sobre gamificação e que já tem muita pesquisa, muito trabalho sendo feito, muita aplicação, é efetivamente na parte da educação. Tanto a infantil quanto para adultos. Aí, claro que, né, as devidas aplicações para o público, né,
devem ser feitas, mas ela tem aderência para a educação de uma maneira geral, né? E a gente consegue já perceber também muita aplicação disso em marketing. Então, assim, em relacionamento, né, de cliente com marcas, às vezes tanto para processos de ativação de marca, a gente já tem visto algumas coisas. Experiência por setor, tem alguns setores específicos que trabalham com cases que acabam tendo um pouco mais de sucesso, né, reverberam um pouco mais. Por exemplo, acho que um caso que a gente pode citar é a questão de incentivar novos hábitos, né? Hábitos mais saudáveis. Já tem alguns negócios, né, que trabalham aí bem-estar, que já tem utilizado ali a gamificação até para ajudar, né, a incentivar as pessoas a engajarem, para manterem aí o seu nível, né, e continuar no propósito que é de se manter saudável, enfim, por vários aspectos, né? E aí a gente entra também na questão do uso em gestão de pessoas, né? Alguns estudos que eu tenho acompanhado bem de perto está muito voltado para o uso de gamificação em treinamento e também em recrutamento e seleção. E eu acho que, assim, na parte do treinamento, né, o que a gente pode falar que tem sido percebido como muito positivo é realmente a questão do engajamento, né, das pessoas ali dentro da plataforma gamificada, enfim, do treinamento gamificado. É visto como uma estratégia diversificada, então, como, né, quando eu falei ali um pouquinho mais atrás sobre o alcance, né, de diferentes perfis, se eu tenho uma estratégia diversificada, eu tendo também a alcançar as pessoas de maneiras diferentes, né? Então, é visto como um ponto positivo também por esse aspecto. Como ele trabalha a questão do feedback e da interação rápida, ele acaba oferecendo, né, quando o design está bem feito, ele acaba oferecendo uma concisão com relevância. Acho que esse é um ponto bem positivo também, né, um aspecto que é interessante a gente colocar. Ele tem uma alta interação, né, ele acaba oferecendo também uma alta interação, possibilidade de metrificação de ranqueamento, que são vistos como positivo, mas sempre ali também com a parcimônia. Acho que, como todos os aspectos, né, de tecnologia, a gente pode utilizar ele para o bem, mas ele precisa ser bem utilizado para realmente ter os resultados que a gente espera, né? E é interessante também perceber que, além, né, de treinamento e recrutamento, que também tem sido utilizado de maneira até a educar as pessoas, a propagar até, assim, conceitos, por exemplo, de diversidade, e de uma maneira, né, natural, porque o jogo também ajuda a educar, né? Ele também é educativo. E a gente percebe também possibilidades do uso em reconhecimento, né, o feedback. Um dos casos interessantes que eu cheguei a acompanhar foi do uso de uma plataforma gamificada que estimula, né, o reconhecimento entre os pares e oferece ali também uma espécie de recompensa, né? Então, as pessoas são estimuladas a dar feedbacks geralmente positivo, mas, enfim, também feedbacks de melhoria, né? Para estimular ali a interação entre as pessoas e fazer com que isso seja uma cultura mesmo ali do lugar que eles estão inseridos. Então, aqui são alguns usos, né? Pensando também de uma maneira conceitual geral. E como eu comentei, né? Todo uso de tecnologia ela precisa ser utilizada, né, com atenção, né, com alguns cuidados, porque a ferramenta ela tem um potencial muito interessante, muito bacana, de bons resultados, mas ela precisa ser utilizada de forma consciente, né? Então, assim, cuidado com erros de design, né? Porque isso afeta a experiência de quem está utilizando, e às vezes
a pessoa que passa ali por uma experiência que não foi tão positiva, ela culpa a ferramenta em si, né? Ela fala, a gamificação não dá certo, não quero saber disso. Mas, às vezes, porque um dos elementos ali né, da experiência que essa pessoa passou não condiz, não foi coerente ali com o que ela precisava, né, com a realidade dela. Então, são alguns pontos de atenção que a gente coloca também, que a gente vai depois até ver também em casos práticos, né, que precisa sempre ter realmente adequação ao público. Então, por exemplo, né, o uso adequado ali de avatares, porque da mesma maneira que a ludicidade é um ponto positivo aqui, o excesso do lúdico também pode se tornar um fator negativo, dependendo do meu contexto. Então, tem alguns pontos de atenção aí para a gente balizar, né? E as missões, né, sempre pertinentes também ao objetivo final ali da tarefa ali que a gente gamificou, né? Mesmo porque, geralmente, quando o jogador ali, ele percebe, né, uma tarefa como não tão relevante, ele acaba se desengajando, né? Então, eu acho que quanto melhor ali o desenho da ferramenta em si, realmente ela tende a trazer um resultado bem interessante, né? E já caminhando aqui para o final da minha fala, né, para a gente continuar aqui a discussão já de volta com a professora Asa e com o professor Fernando, eu acho que é interessante a gente pensar e gamificação enquanto uma ferramenta com um olhar realmente da tecnologia, né? A gamificação, ela sempre vai considerar o fator humano também, né? Então, assim, a gente está interagindo com uma ferramenta, né, criada, né, desenvolvida com tecnologia. Então, eu acho que ela tem um potencial realmente interessante, bem utilizada, bem desenhada, né? A gente pode sim fazer bons projetos para gestão, e acho que a gente aqui, enquanto liderança, enquanto gestores de pessoas, né, é um tema que faz muito sentido a gente acompanhar, né, ver os resultados, ver as possibilidades, né, e para que isso realmente seja uma coisa que possa colaborar aí, né, com o nosso dia a dia, com um dia a dia que cada vez mais está com tecnologias e que a gente, né, precisa acompanhar aí tantas coisas. Eu acho que é uma ferramenta que une esses dois mundos, né? Ele une a tecnologia, mas ele também não deixa de considerar o humano, né? Então, eu acho que acho que é bem válido pensar nisso também, né? E volto aí a palavra para a gente seguir com a discussão. Cimeia, muito obrigada, muito esclarecedora a sua fala, né? E daí você conseguiu introduzir bem o assunto, né? E agora a gente passa para o professor Fernando, e fique à vontade, Fernando, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, gente, boa noite a todos. Antes de começar, né, a minha fala em si, também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, entre amigos, para discutir esse tema que eu gosto tanto. Então, como vocês viram ali, né, nessa introdução conceitual da Cimeia, né, a gente não consegue, quando está falando de gamificação, fugir do tema de jogo, game, né? É o que dá raiz à palavra, inclusive. Então, quando a gente começa a entender o que são jogos, e aí eu peço para vocês uma mini licença para começar a falar um pouco mais de game design, né? Acho que minha missão aqui hoje para vocês é mostrar a prática da gamificação no dia a dia, né? Então, como a gente pensa em game design enfim, engajar os usuários, engajar os nossos colaboradores em tarefas que a gente queira que eles façam, né? E também mostrar alguns exemplos de casos reais ali do mercado, para vocês entenderem também algumas aplicações que a Cimeia comentou ali na prática, né, para alguns clientes ali reais. Então, quando a gente vê essa palavrinha jogos, né, como a Cimeia bem comentou, ela é uma palavra que engloba muita coisa. Então, eu coloquei esse slide aqui de propósito, né, porque olha quanta palavra que a gente chama, não só na língua portuguesa, mas em qualquer língua, de jogo. Né? Então, a gente tem jogos digitais, a gente tem jogos físicos que podem ser jogos de carta, de baralho, o truco da faculdade de todo dia,
os jogos de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, paciência no computador, os jogos mobile, né, Candy Crush, que, enfim, é um passatempo danado para todo mundo que queira, jogos de tabuleiro, jogos de cassino, futebol, esportes, né, e esportes também, League of Legends, Fortnite. Quando a gente tem algum programa de auditório, por exemplo, como o Tem ou Não Tem ali, do Marcos Mion, né, no Caldeirão, a gente chama, é um jogo, né, é uma ativação de jogo que ele está fazendo ali com os usuários, ou até o Big Brother Brasil, né, também, é sempre, quem está jogando, quem não está. Olha como essa palavrinha tão pequena, né, 4 palavras, ela cabe a tantos exemplos. Então, quando a gente está falando de jogo para gamificação, a gente está sempre pensando nessas 2 palavrinhas, tá? Ações e regras. Como a Cimeia comentou com vocês ali, o que define um jogo pela visão do Housing, né? Que aí ele fala lá de participação voluntária, de regras, tudo ali que a gente viu. Mas essa é uma discussão, e a Cimeia sabe bem que nenhum pesquisador nunca chegou a uma conclusão, né? Cada um tem a sua própria definição de jogo. Mas tem uma coisa que ela é comum a todos eles, que são as regras. Então, a gente não pode falar de jogos sem não falar de regras, né? Então, quando a gente fala que jogos são ações e regras, como assim, né? Jogos são ações por quê? Se a gente pegar nossas outras mídias, nossos outros tipos de mídias, por exemplo, fotografia, a gente tem uma imagem ali estática, a gente já entende a mensagem como um todo, né? O filme, também, a gente está lá assistindo uma série, um filme, as cenas estão passando, se a gente der play, isso vai até o final e você vai interpretar aquilo e pronto, né? Só que quando a gente está falando de jogo, aqui vocês podem pensar em jogo de tabuleiro ou um jogo digital mesmo, a gente não consegue falar de jogo sem a ação do jogador. Se você colocar um tabuleiro de xadrez no meio de uma mesa e ninguém mover as peças, nada está acontecendo, nada significa, nada acontece. Mesma coisa com jogo de videogame e computador, né? Você dá o play, se você não controlar com o joystick, com o seu mouse, com o seu teclado, nada acontece. Então, o jogo, ele depende dessa ação do jogador sempre, né? E na parte das regras, para que servem as regras em game design? Aí eu já vou começar a linkar com o mundo da gestão de pessoas, tá? Regras, elas são todos os elementos que vão limitar, motivar ou desmotivar essa ação do jogador. Então, no meio da minha fala, eu quero que vocês percebam como os jogos sempre estão estimulando certos tipos de comportamentos. E que comportamentos são esses? O comportamento que o game designer quer. E é isso que é importante na hora da gente aplicar a gamificação numa empresa. Porque, por exemplo, a gente tem alguns tipos de regras que a gente pode mexer. Por exemplo, o que o jogador pode fazer dentro do meu sistema. E isso é muito do game design também. Então, por exemplo, aqui à esquerda, eu estou dando o exemplo do SimCity, né? SimCity é um simulador de cidades que eu posso ser o melhor prefeito do mundo, construir uma cidade belíssima, incrível, muito bem construída e rica, e ao mesmo tempo o próprio jogo me dá a oportunidade de destruir essa cidade, que é a imagem à direita, né? Com furacão, com ataque de gafanhoto, várias opções que o jogo me dá, percebe? Não sou eu que estou hackeando o jogo está me dando essa opção. Ou tem outros jogos que são mais singelos nisso. Por exemplo, aqui nessa cena de um jogo chamado Heavy Rain, que é um jogo narrativo, né? Então, nessa cena específica, o que eu posso fazer com o personagem principal? Ou eu rejeito o pedido de desculpas dela, ou eu perdoo. Percebe? Eu não consigo fazer nada além disso. Eu não consigo perdoar, mas ficar com ranço. Eu não consigo sair correndo. Eu só posso fazer essas 2 coisas. Então, olhem como só nessa parte de sistema eu já consigo limitar as coisas que o jogador pode ou não fazer quando estiver em contato com a minha gamificação, né? Mesma coisa quando a gente vê as regras de gradação, por exemplo, que é o que o jogador deveria fazer. E aqui começam as coisas importantes para estimular comportamentos. Vou trazer o futebol para depois a gente ir para a gestão de pessoas, para ficar claro para todo mundo. Então, no futebol, por exemplo, né? Olha as regras que a gente tem no futebol. Quem faz mais gols vence. Algumas, né? Não são todas aqui. O jogo acaba em 90 minutos e faltas podem ser punidas. Olha como essas 3 regras já dizem para os jogadores, para os técnicos, para os torcedores, o que deve ser feito ali dentro do campo. Por exemplo, se quem faz mais gols vence, eu preciso fazer gol. Eu preciso tentar fazer gol. Se eu não tentar fazer gol, não adianta, eu não vou ganhar o jogo. Acabou. Então, eu já estou estimulando um certo tipo de comportamento. Se o jogo acaba em 90 minutos, quer dizer que eu não posso demorar, não posso ficar enrolando, tocando a bola lá atrás, 30 bilhões de minutos, porque não tenho tempo para isso. Eu preciso, em 90 minutos, pelo menos fazer um gol e não tomar nenhum, né? E se as faltas podem ser punidas, eu não posso exagerar, porque se eu exagerar, eu posso ter um jogador a menos e me prejudicar. Então, olha como isso já está me falando os comportamentos que eu preciso ter. E é isso quando a gente faz uma consultoria de gamificação, a gente começa a levantar.
quais são os comportamentos que a empresa quer estimular dos usuários. Porque para cada comportamento que vocês querem estimular, a gente pode implantar uma mecânica ou uma regra específica, né? E basicamente a regra principal que temos ali são as regras de objetivos, que é o que o jogador precisa fazer para ganhar, é condição de vitória, tá? Então, por exemplo, no xadrez, o que eu preciso fazer para ganhar? Checkmate. Eu não consigo ganhar o xadrez de outra forma. Ou seja, é a regra final, é a regra que eu preciso buscar a qualquer momento. Ou, por exemplo, no Mario, que basicamente todo jogo do Mario eu preciso salvar a princesa, né? Então, é a regra final, é a condição de vitória. É aqui que a gente começa a querer estimular esses comportamentos. Porque os jogos, eles sempre fazem de tudo para ensinar a gente esses comportamentos para a gente, enfim, ser estimulados, né? Então, desde o Pong, lá atrás, primeiro indício de jogo digital que a gente tem na história, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com Pong, né? Mas vou explicar aqui, perdoem os efeitos sonoros com a minha voz, mas vou tentar aqui. Então, você abre o Pong. Pong não tem tutorial. Não é um jogo recente que tem todos os mecanismos de explicar regras e tudo mais. Não, você entra e vê que o seu controle controla uma das hastes brancas da tela. Tá, eu entendi que eu só consigo fazer isso, né? Só mexo. Depois tem uma bolinha na tela. Ok, essa bolinha na tela, o que eu preciso fazer? Ela acabou de passar pela minha haste branca. Tem um feedback sonoro negativo, que nem a Cimeia falou, de feedback positivo e negativo, né? Então tem um pé ali, e você vê um número indo no placar do oponente. Você fica, entendi, estou perdendo. Eu preciso fazer com que a bolinha passe para o outro lado. Porque quando a bolinha passa para o outro lado, tem um feedback sonoro positivo, então plim, né? E vejo um número no meu placar. Entendi o que eu preciso fazer e vou me estimular a fazer isso a todo momento. Então, quando a gente fala de jogo, a gente está falando nessa tríade específica. E essa tríade aqui eu vou voltar com vocês em todos os exemplos que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Então, quem pensa em jogo, pensa em ação, feedback e motivação. Eu faço uma ação como jogador, eu tenho um feedback positivo ou negativo, que me motiva a repetir ou não esta ação. Então, se eu fiz algo e ganhei um feedback positivo, quero fazer essa ação de novo para ganhar esse feedback mais vezes. Se eu ganhar um feedback negativo, melhor eu fazer de outra forma, ou não fazer essa ação de novo, porque eu sei que esse feedback não vai ser tão bom assim. Então, isso aqui é o ciclo de atividade principal de qualquer jogo, tá? E esse é o primeiro eixo essencial quando a gente fala de uma gamificação. Então, aqui, já vindo para os exemplos, por exemplo, eu trouxe aqui para começar um aplicativo que chama Forest, tá? O Forest, ele trata de um problema muito comum no dia a dia de todos nós, que é a distração na rede social, né? Problema de foco. Estou ali trabalhando, tenho um monte de coisa na minha fila para entregar na empresa, mas eu abro o Twitter e me perco lá, né? E fica meia hora, aí você volta, aí você fica lá, enfim, você vai indo. Para que o Forest serve? Né? Você coloca ali um cronômetro no seu celular, por exemplo, de meia hora, que nem está no exemplo aqui. Então, eu quero ficar meia hora focado, sem mexer no celular. Isto planta uma semente. Essa é a temática do jogo. E aqui na temática, né, a gente pode mexer de qualquer forma possível no storytelling. Se você pegar no celular, atender uma ligação, ir para a rede social, essa semente morre. Se não, ela floresce. E aí você vai ter o feedback disso em todos os momentos da sua semana no seu jardim, que é isso que o Forest faz. Então, você consegue ver todas as vezes que você se concentrou e todas as vezes que você simplesmente matou as suas árvores, tá? Isso ali já tem o seu feedback de concentração, por exemplo. Olha de novo a ação, feedback e motivação, né? Estou te dando feedback para você se motivar, se concentrar sempre. Aqui também posso te dar o feedback por meio de medalhas, por meio de árvores especiais e por aí vai. É claro, aqui eu estou falando de um aplicativo aberto, se vocês quiserem testar, ele está disponível nas lojas online, tá? Mas pensa se isso fosse aplicado para a empresa de vocês. Então, qual que seria essa temática? Vocês têm problema de foco também, né? Como é que a gente poderia implantar? A gente estaria montando ali a unidade fabril da empresa, ou a gente estaria montando o seu escritório em vez de uma floresta, né? Como que você faria isso para que o seu colaborador se concentrasse cada vez mais? Fora que aqui a gente está falando de motivações mecânicas e motivações também externas, porque cada semente que floresce numa árvore real, no Forest, é plantada uma árvore real também ali pela parceria que eles têm com a Trees for the Future, tá? Então, se você não se concentrar por si mesmo ou pelo seu próprio jardim, você pode se concentrar pelo próprio mundo também. Olha quantos feedbacks eu tenho aqui. Eu tenho feedback de jardim, eu tenho feedback de pontos, de medalhas e até de coisas externas ao meu mundo virtual, né? Para que eu queira me concentrar. E vamos ver agora o exemplo do LinkedIn, né? LinkedIn, lá no começo, ele tinha um grande problema, na verdade um desafio, né, de conseguir usuários para sua plataforma. Aliás, uma rede social
profissional, ela precisa de usuários, precisa que aqueles perfis estejam completos, os currículos estejam completos ali dentro, né? E eles resolveram isso com uma mecânica só de jogo. E aqui eu trouxe o exemplo do LinkedIn de propósito, porque às vezes quando a gente pensa em uma gamificação, normalmente a gente pensa também em algo muito grande, né? Algo gigantesco, com muitas telas, histórias, é um aplicativo, mas às vezes a gente consegue utilizar uma mecânica de jogo para resolver um problema. E isso também é uma gamificação, né? Então, o LinkedIn, o que ele fez foi adicionar uma barra de progresso. Antes não tinha, no começo da plataforma não tinha essa barra de progresso. Hoje, quando você vai lá, se inscreve e começa a colocar ali o seu currículo, ele te fala qual que é a força do seu perfil. É um perfil fraco, não vai conseguir tantas oportunidades assim. É um perfil intermediário. Que tal agora você adicionar, então, a sua escola, a instituição que você ensinou? E agora? Suas outras experiências, e por aí vai. Ele vai estimulando ou motivando o usuário a completar essa barra de progresso. E parece que é uma coisa pequena, mas o ser humano ele é complexionista, ele vai ver uma barra de progresso na metade, ele vai querer completar até o final. Então, esta é a força da gamificação. Ali no começo do LinkedIn, eles conseguiram aumentar a taxa de conclusão de perfil, de currículos completos em 55% só com essa barra de progresso. Então, é algo muito significativo ali dentro das empresas. Na Fundação Telefônica Vivo, por exemplo, o uso em gestão de pessoas é a parte de voluntariado. Então, eles tinham ali o desafio, né, de motivar os colaboradores a voluntariarem, a participarem dos projetos da fundação e fazerem cada vez mais o bem para outras pessoas, né? Então, o Game do Bem, que eles lançaram, é o seguinte: você vê uma cidade ali disponível, né, para você, ela começa toda destruidinha, caidinha, fumaça, tá toda ruinzinha, né? E quanto mais missões sociais você vai fazendo, e aqui não precisa ser só doação, ou, enfim, ir visitar uma ONG, às vezes pode ser só de compartilhar na rede social o perfil de uma ONG, para os seus amigos também seguirem, e por aí vai. Cada missãozinha vai te dando pontos que vai melhorando a sua cidade. Isso motivou os colaboradores da Fundação Telefônica Vivo ali a se voluntariarem cada vez mais. Então, o programa foi um sucesso ali. Cada um queria sua cidade mais bonita, queria ficar em primeiro no ranking, que é outro feedback que a gente tem aqui na imagem, né? Queria ficar em primeiro no ranking porque os primeiros ganhavam prêmios e por aí vai. Então, eu consigo motivar essas ações sempre com essas pessoas. McDonald's, por exemplo, utilizou realidade virtual para fazer treinamentos, o que faz muito sentido, porque para as pessoas não se queimarem no óleo quente, não fazerem nenhuma besteira, eles já começaram a investir em realidade virtual, então você entra ali num McDonald's basicamente perfeito, só que virtual, né? E vai treinando todas as ações ou todos os processos que você vai repetir no dia a dia, vai ganhando pontos por isso, e ali eles veem quando você está pronto para começar a treinar na prática, para não acontecer nenhum tipo de acidente no meio do caminho. A Siemens, por exemplo, treinou gerentes por alguma época fazendo o Plantville, que era basicamente uma gestão de uma fábrica. No jogo, eu também assumi o papel de gerente de uma fábrica e ele começava a entender quais medidas de segurança eu vou colocar, quantos trabalhadores eu vou ter aqui dentro, qual salário eu vou dar para cada um deles. Basicamente, ele estava fazendo o trabalho dele, só que virtualmente. Quase que num The Sims da vida. Só que ali ele tinha um feedback claro, e que nem a Cimeia falou, um ambiente de experimentação para entender o que dava errado, o que daria certo, o que aconteceria no ambiente real. E nisso, a Siemens treinou ali alguns gerentes dentro de lá também. A ExxonMobil também tem um caso muito bacana, que eu acho que é de onboarding, então de boas-vindas ao trabalhador ali dentro do campus, né? O campus dele é enorme, ali em Houston, e eles fizeram basicamente uma gincana, o que é muito interessante, né? Porque o onboarding, você sempre tá tímido, não sabe para onde ir, sempre se perde, ainda mais num campus grande de empresa, você não faz ideia de onde você está se metendo, né? Então ali, eles fizeram a gincana, por exemplo, de, olha, agora você vai ter que achar a estátua do nosso fundador. Essa é a primeira missão. Você vai perguntando para as pessoas, onde que é essa estátua? As pessoas já falam, você é novo aqui, né? Seja bem-vindo, a estátua é não sei aonde. Chegou na estátua, dá o feedback positivo e ele continua a ir para outro lugar. Por exemplo, vai para o RH agora pegar o seu kit de onboarding. Ele vai, agora ache seu chefe. É tudo uma gincana para que ele se sinta, se divertindo, e outra, as pessoas que estão em volta já entenderam que ele é iniciante e eles vão acolher ele de uma certa forma, né? E, por último, aqui é um exemplo de recrutamento e seleção, meio bizarro, porque é do Exército dos Estados Unidos, mas é um case de gamificação que nós temos. Então, a Força Aérea dos Estados Unidos, né, eles têm este jogo, que
vai treinando ali do usuário alguns tipos de qualidades, tá? E quais são essas qualidades? Velocidade, memória, rapidez, né, de pensamento e precisão em clique. Isto, eles vão medindo conforme você vai fazendo as missões, é todo storytelling, você está numa missão, em sair qual país. Quem tem essas características muito avançadas, eles fazem questão de chamar para a pessoa se voluntariar. Então, pega o e-mail, faz todo um trabalho ali de recrutamento para as pessoas ficarem com eles, né? Porque eles mediram já que essas 4 características básicas dariam certo no tipo de soldado que eles gostariam, né? Então, são formas que a gente tem também para fazer o recrutamento de pessoas. Então, olha como esse ciclo que eu comentei, né? Ação, feedback e motivação, se aplica para tudo. Eu sempre estou agindo de uma forma, estou dando feedback, e podem ver como o feedback, eles se variam da maior forma possível, né? Pode ser desde o salário do funcionário, ao feedback sonoro, a um gráfico. O feedback pode ser qualquer um, mas ele vai me motivar a fazer aquela ação de novo. E é isso que é importante na hora da gente aprender com os jogos. Porque a gente está utilizando essas ferramentas para deixar essas tarefas mais envolventes. E aí que entra a importância do que a Cimeia falou, da gente estudar antes o projeto, né? Da gente não fazer uma gamificação qualquer. Porque essa palavra, eu sei que ela é uma buzzword, todo mundo já falou de gamificação em algum jeito, algumas pessoas têm preguiça da palavra gamificação, né? Mas porque muito foi feito e pouco aprofundado. Então, o primeiro passo de uma consultoria de gamificação, quando a gente aplica, é isso, é entender o objetivo do cliente. O que você quer fazer? Quais são os comportamentos que você quer estimular? Quais são os perfis dos seus jogadores, contexto, tudo, para aí sim a gente desenvolver uma gamificação perfeita para solucionar aquele problema, né? Porque para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui algumas ferramentas que a gente tem para vários tipos de jogadores. Aí os tipos a gente classifica, papo para outro momento. Mas, enfim, são várias ferramentas que a gente pode ter e cada uma delas vai sendo utilizada para algum tipo de projeto específico, né? Porque a gente não pode aplicar elas livremente. O que a gente precisa sempre ter ideia é que jogos comunicam, tá? Isso é a minha última parte da minha fala, porque a gente está muito acostumado a entender que imagens comunicam, que filmes comunicam, séries têm significados, mas jogos às vezes ficam no cantinho da sua memória. Você não acha que jogo significa tanto, né? E só que ao contrário, tipo, tanto a parte estética de um jogo, a parte mecânica, de regras de um jogo, significam muito, na verdade, né? Se você pegar, por exemplo, a parte mecânica ali do jogo da vida, tá? Só para dar um exemplo. O jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro clássico, né? Toda família tem uma cópia, mesmo que surrada embaixo do armário tem. O grande objetivo, né, a condição de vitória do jogo da vida é ter mais dinheiro. Olha que significado isso tem sobre nossa sociedade. Eu estou falando que na vida, no jogo da vida, quem vence é quem tem mais dinheiro. Tudo significa dentro de um jogo, né? Então, algumas empresas, quando a gente está gamificando, elas querem participar das modinhas, ou elas querem fazer alguma coisa sem se preocupar com esse tipo de comunicação. Eu vou dar um exemplo só para terminar minha fala. Teve um projeto que a gente estava fazendo de gamificação na agência, e na época da pandemia, em que, eu não sei se todo mundo está lembrado, né, mas o Among Us, o jogo Among Us estava muito em alta. O Among Us, basicamente, é um jogo de mentira, né? Você tem várias pessoas numa nave, uma é o impostor, que vai mentir. Ele não quer que as pessoas descubram que ele é o impostor, e enquanto isso ele vai matando os outros usuários. Este é o jogo, tá? A gente estava fazendo ali um projeto que ia representar várias coisas bacanas. Eu não posso falar muita coisa por causa dos NDAs da vida, mas é isso. Ia representar muita coisa bacana do usuário, tá? Por meio de um personagem. E aí, como o Among Us estava em alta, um diretor veio, né? Por que a gente não pega esse personagem que a gente está montando e faz um jogo tipo Among Us? Nessa hora eu quis, né, derreter da cadeira, fiquei, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque a gente está construindo algo que vai representar a vida do jogador ali dentro daquele personagem. E você realmente quer colocar o significado de mentira, de matança, de morte para sua marca, é muito pesado. Às vezes essas coisas a gente não se atenta, mas esta é a beleza da gente estudar gamificação e fazer uma boa gamificação. A gente precisa entender o que está significando cada uma das coisas que a gente está colocando no jogo. Porque não faria sentido. Aí, quando a gente mencionou isso, aí ele falou, nossa, é mesmo, não tinha pensado que eu ia associar várias coisas de sangue e mentira à minha marca. Eu fiquei, então, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Então, jogos sempre vão comunicar, e esse vai ser o segundo eixo da gamificação. Se o primeiro é
né? Ação, feedback, motivação. O segundo é que a gente sempre precisa entender cada uma das mecânicas que a gente está colocando, o que elas vão significar para a experiência final do usuário. Então, uma gamificação bem pensada, como a Cimeia comentou, né, que a gente sempre precisa fazer bem feito, ela sempre vai trabalhar nesses dois eixos. Aí é isso, gente. Vou devolver minha palavra para Elza agora. Nossa, muito legal, viu, Fernando, Cimeia, assim, gostei muito, né? Foi bem esclarecedor. Essa ideia de comunicação que você falou agora no final, Fernando, é essencial para o RH, né? Porque o RH, assim, tudo que se fala em RH tem um peso na empresa, né? E daí, quando o RH contrata um jogo, ele está fazendo uma comunicação que ele tem que saber direitinho o que é que está querendo comunicar, né? Então, para mim, foi um insight muito legal. Eu vou fazer alguns comentários, né, para a Cimeia, depois eu vou comentar com você também. Então, assim, a Cimeia deixa muito claro, né, o Fernando também fez isso, que jogos, eles não são só eletrônicos, né? Mas hoje em dia, quando a gente fala em tecnologia, por exemplo, a gente sempre pensa em celular, a gente pensa em eletrônica, né? A gente vai sempre pensar em alguma coisa não muito palpável. Mas vocês deixam claro, né, que jogo não é só eletrônico. Eu queria saber, Simeia, você que já trabalhou em RH, né? Quais as perdas e ganhos que a gente tem com essa visão, assim? Porque me parece uma limitação do RH, pensar que jogo sempre tem que ter um investimento de um designer, né? Sempre tem que vai ter um custo alto. Então, eu queria que você comentasse o que você acha, assim, se é uma limitação ou se talvez deva ser assim mesmo. Bem, na verdade, eu acredito que acaba sendo são possibilidades diferentes, né? Quando a gente pensa em jogos, né, ou enfim, o ambiente mais tecnológico aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, acesso a informações, a gente consegue fazer com que pessoas de diferentes lugares acessem ali aquele jogo, aquela plataforma. Os resultados, eles acabam sendo um pouco diferentes, né? Mas eu acredito que, assim, alguns jogos ou algumas atividades, né, que a gente possa trazer ali algum elemento de game e que seja também, sabe, um pouco mais ali no tabuleiro ou nas cartas, eles também podem trazer resultados bem legais. Teve um trabalho que eu acompanhei num dos MBAs, né, de um aluno que ele desenvolveu um jogo de estratégias para ajudar empreendedores de negócios, de pequenos negócios, assim. Então, o que a gente percebe é que, sim, eu acho que mesmo com baixo investimento, mas com boa vontade, né? Acho que a gente consegue trazer fatos, né, que podem te ajudar, que podem te auxiliar, né? A gente fala um pouco mais no contexto da tecnologia, mas se a gente ainda não tem, talvez, um número de pessoas ou um investimento para isso, a gente pode se utilizar do analógico também, né? Eu acredito que sim. Porque sabendo, como o Fernando falou, né? Você sabendo o seu objetivo, você pode encontrar diversas formas, né, de trabalhar com esses objetivos. Mas uma coisa que eu fico pensando aqui, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que detesta o jogo. E aí, assim, conforme a gente vai falando de gamificação, a gente tem a impressão de que sempre vai ser positivo, vai engajar as pessoas, né? E aí, o que será que a gente faz com quem não gosta de jogo, né? Eu posso fazer um comentário aqui? Aí é uma experiência própria, tá? Eu não fui uma criança que jogava videogame com muita frequência, então, assim, o tema me surgiu muito mais partindo do RH e indo para a tecnologia do que eu vindo do mundo dos games.
É que eu me interessei muito pelo tema porque eu gosto de trabalhar com coisas de criatividade, então eu vi que foi um tema que juntou vários interesses meus, assim, né? Mas, por exemplo, eu percebo que para mim funciona, né? Que nem questão de aplicativo, né? O Fernando comentou de um, e eu percebo que para algumas coisas para mim funciona, sabe? Assim, tenho ali uma atividade, e aí se eu vejo que falta pouquinho para eu alcançar ali o objetivo do dia, eu faço mais um pouquinho, porque eu quero cumprir aquela meta, né? Então, claro, que sempre vai depender muito acho que dos gostos pessoais, né? A gente com certeza não fala que é uma solução que vai, né? Acho que se adequar 100% para todo mundo, mas como ela vai se adequando também aos diferentes perfis, eu acho que a gente consegue realmente colher resultados legais, né? Com atividades que usam esse recurso, né? Não, O sim, e acho... Leandro, Ah, desculpa. o Leandro colocou aqui que ele trabalha 90% com jogos offline, mas a dificuldade é fazer com que as pessoas não entendam como uma brincadeira, né? Vai lá, Fernando. Ah, era só para complementar, porque eu acho que tudo vai no estilo do perfil do jogador, né? É claro, vai ter gente que não vai se engajar de forma alguma, a gente sempre vai ter os nossos, né, usuários que não adianta muita coisa. Mas quando a gente estuda o perfil do jogador, a gente vai conseguir saber como, né, abordar aquela mecânica também. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, aqueles clubes de relacionamento de supermercado, sabe? Carrefour, o Extra, eles são gamificados. Você tem uma missão de, por exemplo, gasto diário, né? Você gasta, ganha pontos, troca pontos. Pode perceber que esse pensamento, ele tá com a gente, na humanidade, há muito tempo, né? Nem que seja as 10 casquinhas do McDonald's. Eu preciso de 10 para ganhar uma de graça. Eu tô falando aqui de missão e premiação. Ainda é uma gamificação. O conceito, ele surgiu muito forte nos últimos tempos, né? Mas esse pensamento de estimular, né, a partir de feedbacks, ele vem há muito tempo na humanidade, que nem a Cimeia falou, né, às vezes a gente tem um quadrinho ali de atividades, né, e eu vou pintando cada dia que eu faço exercício. Se eu ver um dia que está em branco, será que eu vou querer deixar ele em branco mesmo? Então você vai lá, não, eu vou fazer só para pintar. Então, às vezes é a roupagem, porque isso a gente vê na consultoria também, tá? Para alguns públicos não funciona muito ter algo muito lúdico. Então, de ter uma história, de ter um personagem, de você andar com um avatar num cenário para pegar tal coisa, realmente aí a gente já perdeu uma parte dos usuários inteiros que não se familiarizam muito com o jogo, né? Só que se a gente vê se o público todo ele é mais para esse lado, esquece avatar, esquece andar no cenário, vamos fazer mecânicas, só que muito mais precisas, como o LinkedIn fez ali com uma barra de progresso. Fizemos, resolvemos o problema e vamos embora, né? Então, acho que o estudo de perfil ele ajuda muito nisso também. E assim, eu mesma tinha colocado uma pergunta aqui, né? Assim, se o jogo ele tem que se adaptar à cultura ou se ele cria novas culturas, assim, se ele interfere na cultura, né? Mas pelo que você está falando, Fernando, é preciso ter um belo estudo da cultura, né? Assim, da cultura organizacional, do perfil das pessoas, do nível educacional, né? Todo projeto de gamificação que começa, meu primeiro objetivo é, pedir todos os materiais possíveis para o cliente. Então, me manda tom de voz, manda tom da marca, me manda personas da sua organização, me manda sua cultura, como é que é, quais são as taglines que vocês gostam de falar, porque é a partir disso que a gente começa realmente a adaptar, realmente, porque não dá para a gente, vou dizer, enfiar um jogo do goela abaixo, né? Falar, agora nosso treinamento vai ser assim, sendo que talvez não esteja ali no perfil dos usuários. Então, o primeiro passo é sempre muito estudo para depois desenvolver certinho. Então, conforme vocês falavam, eu fiquei com a sensação de que o participante precisava entender o objetivo do jogo. Mas tem uma pergunta aqui, né, que foi feita pelo Tiago, e ele falou assim, olha, como gamificar sem que a pessoa perceba, né? E que ela não faça relação com algo muito complexo e nem ache muito bobo, né? E aí eu fiquei pensando que assim, o usuário, ele não sei, né? Vocês me corrijam se estiver errada. Ele não sabe direito, né, qual é o objetivo do jogo. Assim, o objetivo é indireto em recursos humanos, não é? Sim. É o nosso papel guiar ele para os comportamentos que a gente quer que ele faça
E aí, nesse sentido de fazer com que ele não perceba, às vezes, é isso que a gente estava comentando até agora, né? Uma barrinha de progresso ali, alguma medalha, algum prêmio físico que ele ganhe no final do mês. Às vezes ele nem está sabendo que aquilo é uma gamificação ou que é um jogo, mas ele está animado para ganhar o troféu físico no final do mês, sabe? Eu lembro numa aula de game design que eu fiz, né, que eu era aluno, o professor, ele dava um dado, um dado de 6 faces, né, de jogo, para os que eles consideravam o melhor aluno. E eu busquei esse dado com todas as minhas forças, e era só um dado, entendeu? Mas era um prêmio físico desse tamanho, real, eu tenho guardado até hoje, tipo, é importante para mim. E às vezes a gente não acha que algo tão pequeno tem uma importância, só que se você construir certo, né, e se você fizer esse objetivo indireto e guiar ele até essa resposta, pode ter certeza que qualquer coisa que você der no final, essa premiação, se fizer sentido para ele, nossa, ele vai guardar pro fundo do coração, assim, tudo que a gente está fazendo. Porque mexe com a natureza humana, né? Sim. Bom, aí Sim. tem temas que apareceram aqui, eu já vou te passar a palavra, Cimeia. Daí você, gamificação de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, né, contribuições, endomarketing, né? Então, devolvo a palavra para você, Cimeia, e fica à vontade aí para comentar. Certo, vamos lá. Eu ia comentar do caso do Google Maps também, né? Eu sou colaboradora e, assim, é interessante que é um caso também de gamificação. Até antes da pandemia, a gente ia colaborando, progredindo, e eles faziam né, a partir de um determinado nível ali de colaborador, você concorria a uma viagem para participar da conferência deles lá, né, na sede do Google e tal, lá na Califórnia. Depois da pandemia, os esquemas mudaram um pouco, né? Mas, enfim, foi um caso que me chamou a atenção também, porque ele trabalha em cima da colaboração, né? Você colabora, né, com a ferramenta, você vai ganhando ali progressos, né, que você pode compartilhar, inclusive, e assim, conforme os seus progressos vão andando, você ganha reconhecimento, você participa de uma comunidade, então são exemplos diversos, assim, né. Só falando um pouquinho, eu acho que foi a Gabriela, né, ela chegou a comentar sobre gamificação e recrutamento e seleção. O Fernando trouxe um exemplo aqui, né? E assim, acho que dá para explorar outros exemplos muito parecidos partindo, né, daquele caso da Força, né, Armada norte-americana, mas geralmente, quando a gente trabalha gamificação e recrutamento e seleção, é sempre um conjunto, né? Você tem ali algumas tarefas, tem a possibilidade de trabalhar em diversos níveis, tá? Pode ser para cargos mais entrantes. Geralmente, o pessoal a gente percebe, né, mais para cargos mais assim, cargos de base, mas tem algumas atividades estratégicas, né, também, que o pessoal às vezes utiliza a gamificação para já selecionar perfil, para entender ali que tipo de decisão você tomaria em determinada situação. Então, existem já, né, alguns jogos ali, alguns mecanismos que já começam a auxiliar a gente nessas escolhas. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que já dá para aproveitar e dar um direcionamento aqui, e aí eu já devolvo a fala também. Acho que em relação à avaliação de desempenho, né? Vai muito em linha também com o que a gente vê, com o que eu comentei na questão de reconhecimento, né? Porque assim, a plataforma ela pode estimular as pessoas, né, a fornecerem reconhecimento e ranqueando, e isso também pode ser utilizado de uma certa forma, né, para auxiliar na própria avaliação ali daqueles usuários, né? Então, enfim, só acho que falando um pouco aqui, né? E bem, retorno aí a palavra para você, professora. Mais alguma pergunta aí que dá para a gente responder? Porque daí, Fernando, eu tinha até anotado, assim, uma hora que você colocou alguma coisa mais binária, né? Ou é ou não é. Vai um pouco na linha do que o Marcelo está falando aqui, né? Em recursos humanos, a gente não entende as coisas assim, né? A gente entende muito
que pode ser, pode não ser, né? O Marcelo está dizendo, olha, não existe meritocracia justa, né? Mas os jogos forçam um pouco essa ideia de igualdade, né? O que o Marcelo está dizendo. E aí, Fernando? Não, perfeito. Não existe meritocracia justa, real. Então, isso, a gente tem algumas táticas ou ferramentas de game design que a gente pode utilizar para não deixar um jogo de 0 a 100, né? Sei lá, todo mundo começa no 0 e o objetivo é chegar no 100 da mesma forma. Isso a gente pode fazer, por exemplo, imagina que a gente tem ali na empresa o pessoal que é BP, o pessoal que é ali diretores, gerentes, por aí vai, né? Então, cada setores. Imagina que cada um deles entrem na plataforma com pontos específicos ou com poderes específicos até para se ajudar, né? Isso pode ser uma forma da gente começar a mesclar mais e não fazer todo mundo ficar do mesmo ponto, né? Partir do mesmo ponto. Outra coisa que a gente pode fazer, e isso alguns jogos aí digitais reais, né, de entretenimento usam muito bem, que é o seguinte, a gente pode começar todo mundo do zero, né? Só que para todo mundo que está ficando para trás, vamos dizer assim, a gente vai dando power-ups, o famoso power-ups, né, este nome. Então, eu vou dando benefícios ou bônus para essas pessoas alcançarem o resto, ou a gente pode ter árvores de escolha ali, às vezes algumas gamificações são complexas desse nível, tá? Árvores de escolha no sentido de eu sei que o que eu fizer agora vai me levar a um lugar que talvez a Elsa não chegue porque ela fez outra escolha. Então, nisso a gente vai moldando a experiência para não ficar dessa forma, né? E até uma das preocupações que a gente tem neste ponto em ranking, por exemplo. Acho que o exemplo mais básico é ranking, né? Ranking é muito famoso, meio que todo mundo usa para mostrar quem é o primeiro lugar, falam que estão engajando, né? Só que uma preocupação que a gente tem muito com o ranking é o seguinte, sim, ele vai motivar as 5 primeiras posições. Que quem está embaixo, quem está lá embaixo, vai ser ao contrário, o ranking vai ser desmotivador. Porque ele vai olhar para cima e vai falar, eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou chegar nessa pontuação. Eu não tenho forças para chegar até ali em cima. Então, ele acaba sendo desmotivador e não ao contrário. Então, para isso, a gente também pode ter algumas quebras nesse ranking, né? Em que lugar você está em relação aos seus amigos só, e não o geral da empresa, que vai ser 10 mil colaboradores. Não. Quem você está do seu departamento, na sua área, no seu lugarzinho, que aí você começa a ter essa competição, ou enfim, ter essa vontade de crescer, e às vezes não é importante ser o primeiro da empresa, às vezes só ser o primeiro do seu grupo já basta, né? Então, concordo com o comentário do Marcelo, acho que sim, né? Tipo, muitas vezes alguns jogos realmente eles são totalmente meritocráticos ali e jogam todo mundo no mesmo barco, né? Mas temos algumas ferramentas para mitigar isso no meio do caminho. Um tema que apareceu aqui também foi o endomarketing, né? Mas, assim, deu para entender bem que quando você fala que os jogos comunicam, de repente eu posso utilizar para reforçar alguma coisa da minha marca, né? Por exemplo, quando você colocou, eu quero aumentar o voluntariado, isso aqui é atrelado à minha marca, né? De repente eu gamifico para ir transmitindo algumas mensagens, né? Sempre. Algumas mensagens indiretas. E no recrutamento e seleção também, né? Porque hoje em dia a gente vê o recrutamento e seleção como um comunicador da marca, né? A gente fala do branding, né? No recrutamento e seleção. A pessoa passou por lá, ela tem que, de alguma forma, levar uma imagem positiva da marca, mesmo que ela não seja selecionada para aquela vaga, né? Então, para mim, foi muito esclarecedora a ideia que vocês trouxeram do jogo, não só avaliando, né, punindo, sei lá, punição é um pouco menos, era uma outra pergunta aqui, mas a ideia de premiar, que a gente imagina, né, ou selecionar para uma vaga, o que vocês trouxeram é algo que vai além, né, assim, não é exatamente só o usuário, eu posso usar isso como ferramenta para fazer coisas acontecerem, para fazer a comunicação acontecer, né? Eu gostaria de ficar mais tempo, né? Mas a gente tem pessoas, muita gente que ficou com a gente aqui até o fim, né? Muitos elogios a vocês também. Eu quero super agradecer, né? Pela agradável apresentação que vocês fizeram, né? Pela nossa conversa. E eu espero que todos tenham gostado, né? E que vocês continuem colaborando aqui com o Progep, né? Que venham dar aula com a gente.
Que a gente faça muita coisa juntos aí, tá bom? Então, boa noite a vocês, boa noite, Mafalda, boa noite a todos que estiveram com a gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, obrigado. Excelente apresentação.